Oi! Festa! Pá! Pum, 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 pum. Pum. Será que nossa voz tá indo? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Vê aí que você tá monitorando. Está indo sim. Eu sou a produção. Mentira, eu não sou a produção. O Rodrigo que é a produção, coitado. Eu sou a produção, eu sou o host, eu sou parte do podcast do casal. Exato. Né? Oi, gente. Temos aqui o Pesto. Temos aqui um outro participante. Você que está ouvindo a versão em podcast e não está entendendo, a gente está ao vivo. É uma live ao vivo. Uma live ao vivo. É para todo mundo, né? Para todo o globo. Para todo mundo que tem internet. Exato, que nem todo o globo tem internet. E para todo mundo que está online assistindo. Neste momento. Gaquido disse: o áudio está mara. Ai, que delícia. E Igor disse: boa noite, feliz episódio 200. Obrigado, meu amor. Peraí. Episódio 200 e 4 anos que a gente tá antecipando aí as comemorações, que na verdade é em agosto. Exato. 20 de agosto, por aí. Agosto e julho é uma coisa só. Tá valendo. E Fabi Souza mandou também: olá, amores. Oi, Olá. Fabi. A gente tem outras palmas aqui pros 4 anos, ó. Palmas mais comedidas. Acho que eu já posso tirar o fone. Pode, já tá tudo bem. Tá tudo certo. Se algo não ficar bem, gente, avisem. Avisem tá? a gente, tá? Ai, pera. Ai, pronto. Ai, 1000 vezes melhor. Vou até arrumar meu cabelinho aqui. Sim. Inclusive, eu tava até pensando esses dias que... Não, Pesto, fica aqui. Tava fazendo umas contas. E assim, na verdade, até faz sentido que a gente tenha chegado ao episódio 200 com 4 anos de podcast. Porque o ano tem 52 semanas. Exato. A gente tira 2 semanas de férias no fim do ano, às vezes 3. Só que teve uma época que a gente... Quem é ouvinte muito antigo sabe que a gente publicava os episódios na sexta. Exato. Ai, pera, eu vou arrotar. Tinha que ter esse momento. A gente publicava na sexta, só que às vezes a gente fazia de quarta-feira, que era o quarta sim. Exato, tinha o quarta sim, quarta não. Que era em homenagem aos normais, mas isso durou muito pouco. Mas por isso que a gente conseguiu chegar ao 200 um pouquinho antes de fazer 4 anos. Exato. Até porque eventualmente acontecia de não ter episódio, mas a gente sempre teve uma frequência aí bastante boa. Exato. Né? É sobre isso. E tá tudo bem. Mas primeira coisa, parabéns, meu amor. Parabéns, meu amor. Pelos 4 anos. Ai, pera, tem que capturar o beijo. Olha, ficou ótimo. Ótimo som. Tem que virar um botão. E eu tô aqui controlando 5 coisas ao mesmo tempo, né? Mas o beijo estourou, mas tá tudo bem. É o que temos para hoje. Sim. Vai dar um trabalho isso aqui depois, mas tá tudo bem. Não, vai dar tudo certo. Não vou editar nada. Tá, não vou ficar mais olhando. Isso. E aí, pra começar o episódio 200, em grandíssimo estilo, a gente tem uma história pra contar. Não, calma. Primeiro a gente não falou da primeira coisa mais importante. Que é... Que vocês, ouvintes, acabaram de ouvir em primeira mão a nova abertura do mais um podcast de casal. Nossa, essa abertura, gente... Mas você fez ela muito rápido. Então, esse que é o problema. Porque, assim, eu resolvi que ia fazer uma abertura na segunda-feira, hoje é quinta. E eu tava com uma ideia algum tempo atrás de fazer uma nova abertura que fosse inspirada na abertura de Doctor Who. Porque é uma coisa muito importante pra gente. Tal. E a primeira, a gente já gostava muito daquela primeira base que a gente pegou lá, Millennials, de 1987. Porque ela tinha um quesinho de Doctor Who, porque ela tinha um tereminha ali no meio. Né? E eu mantive, né? Eu retrabalhei aquela trilha que não era minha. Eu peguei num stock music da vida, porque eu não queria ter trabalho nenhum.
Exato. Continuo não querendo, apesar de às vezes ter. E aí eu fiz acho que 2 ou 3 trilhas nesse meio tempo, que era em cima daquela trilha Foram 2. original. Acho que foram 3. Mas enfim. Essa de Doctor Who ia, né, ter uma cara meio Doctor Who, mas ia ser baseada naquela trilha que a gente sempre usou. Só que ficou um pouco soturna demais. Um pouco dark. Porque a trilha de Doctor Who é meio soturna. Sim. Né? Aí a gente pensou, putz, nada a ver, né? Isso na segunda. Aí toca eu na terça-feira. Aí eu pensei, quer saber? Vou fazer uma coisa do zero. Vou fazer um negócio do zero, um negócio novo. Mas eu também não tinha muito tempo pra elaborar. Tinha que cagar uma trilha ali rapidinho, porque eu só ia ter só ia ter terça e quarta pra gravar, mixar, etc. Sério, eu acho que foi uma das... Bom, primeiro a gravação, né? Eu pensei, eu quero um rockinho, uma coisa que seja simples, que seja básica, então eu apelei pro repertório que a gente tem, né? Exato. Que eu tenho no caso. Então fiz uma bateria mega genérica de surf, não é nem surf music, é mais rockabilly. Não mesmo. É genérica, clássica. Você tem que aprender a vender melhor o seu trabalho. Muito genérica, não tem nem como defender. É clássica, não é genérica. Aí gravei baixo, guitarra, uns tecladinhos, peguei umas palminhas, peguei uns efeitinhos de videogame, de easter egg, assim. E gravei tudo a toque de caixa na terça-feira. Tipo, 2 takes de cada coisa. Esse aqui é o que ficou menos ruim. E deixei. E aí, pra melodia, pra harmonia, também fui na coisa mais básica possível, que é rock dos anos 50, 60, 70. Aquela melodia basicona e a harmonia mais manjada no universo. A harmonia, inclusive, é a mesma harmonia de rock and roll do Led Zeppelin. Então, se vocês ouvirem rock and roll do Led Zeppelin e ouvirem essa abertura, vocês vão notar que a harmonia é igual. Era o que dá pra fazer, gente. Eu não ia criar um negócio incrível do zero em 2 dias. É referência. Tá funcionando muito bem. Ela ficou muito linda. A mixagem, sério, foi uma das mixagens mais cagadas que eu já fiz na minha vida. Eu pulei inúmeros processos. Tipo, tá soando razoavelmente bem? Então tá, então não vou fazer o que eu faria numa mixagem normal. Se alguém abrir o projeto dessa mixagem, vai falar, caralho, o que você fez? Onde você tá com a sua cabeça? E agora, ouvindo na hora de transmitir, ela tá estouradaça. Então, em algum momento eu vou ter que resolver isso, mas não vai ser agora e não vai ser em breve. O meu fone não é tão bom. Quando você me mandou, porque eu estava viajando, né? Quando você me mandou, eu não achei ruim. Eu achei bem boa. Ela tá muito estourada. Que no meu fone não dá pra reparar. Gostado que eu só reparei isso agora, quando eu tava mixando e ouvindo. Mas o ouvido vai ficando... Eu não tinha percebido o quão estouradaça ela tá. Mas... Igor disse que adorou a trilha de abertura. Obrigado, Igor. E repara com isso, é clássico, não é manjado. Não, mas eu gostei do resultado final. Ficou alegrinha, bonitinha. Tem vários simples. easter eggs. Se vocês encontrarem os easter eggs da abertura, vocês estão ouvindo, comenta aí no Spotify, se é que tá funcionando os comentários, enfim. Outro ponto. Agora há pouco não tava. Ou então, se você descobriu, manda lá no Twitter, @LeiteCruz, manda no Instagram, marca a gente e tudo mais. E comente os easter eggs se você encontrou-os. Tem os gatos, como sempre. Como sempre, temos os gatos, os grandes artistas. Os vocalistas, né, da nossa abertura. Exatamente. Então, eu só queria dizer, esse é o primeiro assunto, primeiro ponto da pauta para falarmos, para elogiar o seu trabalho. Muito obrigado. E as novas artes também ficaram muito incríveis. É que elas não são novas, né? Porque assim, quando a gente fez... Não, mas é que quando a gente fez quando eu fiz a identidade, a minha ideia já era fazer uma identidade que fosse mais larga e não necessariamente tão profunda, para que a gente pudesse ter muito tempo de cobertura. Então, primeiro a gente usou a capa azul, depois a gente usou a capa vinho, e agora é bem-vinda a capa roxa. Sim. Né? Então, a gente tá aí usando... Parte do próximo, né? Exato. Quer dizer, a parte desse, né? Esse não vai ser uma adaptação da abertura? Eu vou até pôr aqui de novo para as pessoas verem. Mas é a roxa, verem. meu anjo, da abertura. Ai, que bonita. É a roxa. Muito bonita. Enfim. Mas eu posso fazer essa com as estrelinhas. Mas aí a ideia, então, era fazer ela
pouco profunda e muito cobertura, pra gente poder ir mudando com a medida das... fosse passando as temporadas. A gente nunca dividiu muito bem por temporada, mas enfim, acaba tendo momentos marcantes. E aí, a ideia é sempre ir aprofundando. Então, tipo, eu trouxe mais estrelas agora, trouxe os escritos do fundo. A ideia é a gente colocar frases clássicas nossas nesses escritos do fundo. E aí a gente vai brincando. Olha, gostei disso. Entendeu? Gostei disso. Outro ponto importante é... alguns ouvintes nossos, inclusive alguns que estão aqui online neste momento, devem lembrar de uma época que a gente fazia lives na Twitch, né? Que a gente transmitia a gravação do episódio ao vivo. Não é exatamente uma retomada disso. Não. Né? A gente tá só fazendo essa live para comemorar mesmo. Aproveitando que a gente acabou criando canais, né, no YouTube Music, como uma alternativa para quem ouvia no Google Podcasts, que não existe mais. Aí eu falei pro Telo, vamos aproveitar que a gente tem canal no YouTube e vamos fazer uma live para comemorar o 200 e os 4 anos. Né? Exato. Não é algo que vai acontecer. Não digo mais, que não vai nunca mais acontecer, mas não é também que a gente vai fazer, até porque a zona que tá aqui para preparar o setup tá um horror. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, se a gente fosse fazer o cenário aqui do seu quarto tá muito legal. Ficou bom, né? Ficou muito bonitinho. bom, os quadros, a estante. A gente pode botar depois umas plantas ali em cima descendo, assim, uma coisa... Tá quase um cenário de mesa cast, assim. Mas agora sim, vamos falar da primeira questão do dia. Porque a gente tem uma história que a gente não poderia ter uma história melhor pra contar no episódio 200, porque é algo que muito nos define, assim. Exato. Né? E é viagem, que acabou, querendo ou não, sendo meio que o assunto principal desse podcast. Viagem para alguns, né? Meio que resume um pouco aí também a nossa personalidade, coisas que a gente já contou aqui ao longo desses 4 anos e 200 episódios. Exato. Quer começar? Pode ser. Então, ali pros idos de final de maio, comecinho de junho, eu decidi que iria para Belo Horizonte. Exato. Porque eu precisava ver minha família, né? Tava com saudade da minha mãe não tá muito boazinha de saúde, meu pai também não tá muito bonzinho de saúde, minha avó também não tá muito bonzinha de saúde. Falei, bom, vou lá ver a galera. Das contas, você acabou nem vendo sua avó, né? No fim das contas, eu não vi minha avó, porque ela tava meio doentinha e aí ela tá com a imunidade baixa, então eles estão reduzindo a quantidade de visitas. Ok. Como eu era uma pessoa que tinha acabado de sair de uma rodoviária, não era muito bom ir lá visitá-la. Justo. E aí isso casou também que nossa querida amiga de Belo Horizonte, Carol Quentinha, designer maravilhosa, procurem aí a letra K no Instagram, ela também ia comemorar o aniversário dela no primeiro final de semana de julho. Eu falei, bom, então é isso. Preciso de motivos para poder ir e agora eu tenho uma data, né? Então defini que eu ia no primeiro final de semana de julho. Aí falei com o Rodrigo, falei, olha... Ai, tu devia ter pegado umas canecas bonitas, né? Igual o MesaCast. Verdade, né? Não, já foi. Continua. Aí falei com o Rodrigo, né? Falei, faz muito tempo que você não vai pra BH, quer ir comigo? Pra ter esse momento lá com a minha família? Aí você falou que sim. Você estava com saudade da minha família, queria ver todo mundo. Queria ir no aniversário da Carol. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Normal. E aí falamos, bom, a gente não viaja mais tanto, né? Passaram-se esses dias da nossa vida de namoro à distância. Então vamos de avião. Afinal, é uma das poucas vantagens de morarmos ao lado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Exato. Porém, o que aconteceu foi que compramos as passagens por aqueles sites de agência de turismo, tipo... não vou falar o nome do site aqui, né? É tipo um Decolar. É, tipo um Decolar, mas bem low budget. Bem mais low budget que o Decolar. Sim. Até aí tudo bem. Aí eles mandaram e tal, tipo, quando a gente pagou, mandaram o localizador. A gente não conseguia conferir o localizador, porque você só consegue ver o localizador quando seu check-in já tá liberado, né? A gente falou, bom,
vamos acreditar que tá tudo bem. E eu já comentei aqui milhões de vezes, a minha mãe mora muito... Tanto a minha mãe quanto meu pai moram muito longe do centro de Belo Horizonte. Meu pai mora em Lagoa Santa, perto do aeroporto de Confins, fica no fim do mundo, como o próprio nome já diz. E minha mãe mora no Barreiro, especificamente no Milionários, que é longe pra um cacete também. E aí eu falei, bom, fica sempre muito difícil quando eu vou pra lá e eu fico na casa de um dos dois, porque pra qualquer lugar, absoluto qualquer lugar que eu preciso ir em BH, eu tenho que pegar Uber. E assim, Belo Horizonte nem tipo, mas Tela, por que você não pega transporte público? Tá ficando snob, agora só pega Uber? Então, o único transporte público que sai do bairro da minha mãe e vai pro centro é um ônibus que demora 1h10 sem trânsito pra chegar no centro. Fora o quanto ele demora pra passar no ponto. E ele custa 5 fucking reais. A passagem em Belo Horizonte está caríssima. Caríssima. Mas aqui em São Paulo não tá R$5 o ônibus também? Então, sim. É que eu pego só o metrô, não vejo muito ônibus. Não, então, a questão mais é que assim, um ônibus de São Paulo que sai do cu da Zona Sul, aqui onde a gente tá, atravessa a cidade inteira e vai parar lá no Parque Vila Lobos, no outro lado da cidade, quase, custa R$5. Em Belo Horizonte, é uma cidade muito menor. Muito menor. Não faz sentido o mesmo preço. Certo. Sabe? Para um ônibus que faz nem metade da distância que o outro faz. Enfim. E não tem metrô. O metrô lá é muito ruim. Ele vai de uns pontos meio... Ele vai do nada a lugar nenhum, como a gente fala. Enfim, por isso tudo a gente decidiu que a gente queria ficar no centro. E hotel acaba sendo meio caro, no geral. A gente falou, vamos olhar um Airbnb? A gente sempre olha Airbnb quando a gente vai pra fora, porque não olhar aqui também, né? E aí achei um Airbnb que parecia interessante. Ficava numa localização muito boa. Parecia uma grande ideia. Imitávamos celebridades. Mas eles têm grana pra reformar o apartamento. Enfim. Aí, fui lá, marquei, falei, não, vou. E aí, como eu ia tirar férias, né? Eu tirei férias. Falei, eu vou ficar mais uns dias. O Rodrigo fica só o fim de semana, porque ele tem que voltar pra trabalhar. Eu ia trabalhar de lá na sexta. E aí, terça era feriado aqui em São Paulo, né? E aí eu mudei pra tirar o feriado na segunda, né? Então, tinha que chegar cedo lá na sexta, eu ia trabalhar, fazer o que tinha que fazer e tal, e ficar livre e voltar na segunda de noite. Exato. E aí, beleza. Acertamos tudo, fechamos o Airbnb, tudo mais. Aí semana passada, né, arrumamos mala, mochila, deixamos tudo arrumadinho. Tudo bonitinho. Saímos daqui de casa. E o horário do nosso voo era 6h55 da manhã, na sexta-feira, dia 5 de julho. Com encerramento do embarque às 6h35, 20 minutos antes. Até aí tudo bem. Até aí tá tudo certo. Saímos daqui de casa, aquela correria, aquela coisa toda. Eu acho que talvez aí que tenha sido uma questão. Porque a gente acordou às 5h. A gente saiu de casa às 6h e chegamos no aeroporto 6h20, porque o aeroporto é literalmente aqui do lado. Beleza, fomos direto pro embarque. Só que a fila do raio... E assim, a gente devia ter estocado, porque sexta de manhã tem muita gente viajando. Sim. Né? Eu lembro que a última vez que eu fui pra BH... que não foi com o Telo, foi a trabalho, pela outra empresa que eu trabalhava, foi mais ou menos, foi em agosto, na verdade. Só que eu fui numa quinta-feira. Então era um esquema assim, o voo era super cedo, mas eu acordei, tipo, não acordei muito cedo, não cheguei muito antes no aeroporto e foi tranquilo. Mas era uma quinta-feira, né? Tem essa grande diferença.
Tá, a gente chegou lá às 6h20 até passar a fila do raio-x e achar o nosso portão de embarque. O que aconteceu? Chegamos no portão de embarque e inclusive eu olhei o horário na hora. Chegamos no portão de embarque 6h33 para 6h34. Ou seja, 1 minuto antes de encerrar o embarque. Porém, o embarque foi feito para aqueles ônibusinhos que pegam as pessoas e levam pro avião e não pela passarela. O que significa... Tem pouquíssimos portões que são no primeiro andar do aeroporto, que é embarque por finger, né? A maioria é por baixo e aí você pega o ônibusinho, né? O shuttle. Mas em Congonhas até tem bastante que é por finger. Todos os embarques que Guarulhos é bastante por todos os embarques que eu fiz em Congonhas sempre foram com ônibusinho. Eu nunca embarquei em Congonhas pelo... Enfim. Eu acho que em Guarulhos eu nunca embarquei de finger. Nunca. Absolutamente nunca. Bom, enfim. Gente, resumo da ópera. Resumo da ópera. A gente chegou lá, 6h33, 6h34. E aí a mulher falou, mas já encerrou o embarque. Mas a gente chegou a tempo, ela. Não, mas quando é shuttle, a gente fecha 5 minutos antes. E a gente... Tá, mas como que a gente ia saber que era shuttle? A gente avisa o cacete. Avisa onde? Pela passagem dá pra você saber. Não dá, porque na nossa passagem não tem portão. Não tem como eu saber qual é o portão. Resumo da ópera, perdemos o voo. Can you believe? Pois é. Aí toca aí no balcão da Gol pra ver se conseguia remarcar. Aí o cara explicou que como a gente não comprou pela Gol, a gente tinha que entrar em contato com o parceiro que vendeu a passagem. E é assim, gente, vocês conhecem nossas histórias, então assim, é a segunda vez que a gente perde um voo em 8 meses. Eu tava me sentindo tão idiota, eu tava me sentindo envergonhado de contar para as pessoas que eu tinha perdido um voo. Eu tava com muita vergonha, eu tava me sentindo muito estúpido. E eu tenho um problema, né, que eu tô tratando em terapia, que eu não sei lidar com frustração. Eu não sei lidar com coisa que dá errado. Eu não sei lidar com coisas que fogem ao meu controle. Tenho um problema muito grave com isso. Eu desligo. E eu sou o contrário. Quando acontece uma coisa que eu não tô esperando, a ansiedade bate. E eu viro tipo uma criança com energético, que tomou 5 latas de energético, e eu quero resolver o negócio na hora. Que foi mais ou menos o que aconteceu quando a gente perdeu o voo em Londres. Tipo, eu desliguei. Eu não sabia o que fazer. E foi isso que aconteceu. Tipo, eu fiquei assim, passado, sabe? Chocado. Perplexo. E aí, como não tinha como resolver isso lá, pelo menos isso, né? A gente tava do lado de casa, só catou um Uber e voltou pra cá. Porque a gente tentou resolver lá, né? Tipo, tentou ir no balcão, viu com o moço que dava pra fazer. Ele até foi, tipo, não o cara lá do embarque, mas o moço no balcão da Gol até que foi muito simpático com a gente. Tipo, ele falou, olha, eu posso olhar aqui se tem outra passagem pra hoje, eu não posso remarcar, vocês têm que remarcar com a companhia, mas eu posso ver se tem voo, porque se não tiver voo, não adianta. Aí ele foi olhar e não tinha mais em Congonhas pra aquele dia, né, pra sexta-feira, mas tinha um saindo de Guarulhos à 1h. Sem condição. Então, assim, era plausível. Dava pra ir pra lá. Só que o problema é que na sexta você tinha que trabalhar. A questão não era essa. A questão era que quando a gente entrou em contato com assim, comprar um novo voo fora de cogitação. Não, a gente não ia comprar, sim. Aí, quando a gente entrou, foi procurar pra falar lá com o lugar, né, onde a gente comprou a passagem, só tinha um formulário de Fale Conosco. E aí foram responder esse formulário horas depois. Então, já fica essa dica. Evitem comprar passagens nesse tipo de serviço. Ou pelo Às menos... vezes é mais barato, mas é mais seguro comprar direto na companhia aérea, porque se der um BO, você resolve rápido, direto pela companhia. Mas enfim, não conseguimos embarcar então. E aí, tipo, o Rodrigo tinha uma reunião, né? Como eu falei, na sexta-feira ele tava meio que de plantão, meio trabalhando, meio não. Eu tava trabalhando. Né? Então eu tinha uma reunião que eu tinha que comparecer
mas que pelo nosso planejamento eu ia conseguir fazer essa reunião tranquilamente do aeroporto de Belo Horizonte. De Confins, no caso. Exato. Bom, enfim, para resumir um pouco a história, aí a gente voltou para casa, mandou esse formulário de Fale Conosco, e o Telo resolveu que ia de ônibus, né? Porque eu já tinha pago o Airbnb. Eu já tinha combinado com todas as pessoas que eu ia, com a minha família toda. E eu já tava, tipo, com a mala pronta, tava tudo pronto. Eu falei, bom, eu vou. Aí eu fiquei aqui trabalhando e eu recebi a resposta desse lugar de onde a gente comprou a passagem, falando... Eles deram uma informação meio errada. Eles falaram que... Eu perguntei, na verdade, se a passagem de volta estaria disponível. Porque o voo de ida a gente já tinha perdido, eu já estava conformado em relação a isso. Eu queria saber da passagem de volta, porque qualquer coisa eu pegaria um ônibus à noite e iria para BH de ônibus também. Sim. Assim como o Telo estava indo durante o dia. E aí falaram que não, que a passagem de volta ela é automaticamente cancelada quando você perde o voo de ida e que eu poderia pedir o reembolso só da taxa de embarque mediante pagamento de multa de R$500 do no-show do voo de ida. Aí tá. Aí eu falei, bom, tal, já era, fudeu, né? Avisei o Telo e tal, enfim, e o Telo já no ônibus. E depois a gente ter, né, perdido um voo lá em novembro e ter encarado 27 horas de ônibus, ok que pra BH é 10 horas agora, né? Mas já deu aquela síndrome de estresse, aquele sintoma de estresse pós-traumático, né? Não, em mim deu total. Tanto que passei numa daquelas lojinhas que tem no Tietê, eu comprei Nugá, comprei barrinha de cereal, comprei pra não desmaiar Lay's, no ônibus de comprei novo. Doritos, comprei um monte de coisa e enfiei dentro da mochila. Enfim. Mesmo sabendo que aqui temos a tecnologia do Graal, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui que foram feitos no chat. Do Graal, chat tóxico, vamos lá. O Nero TH respondeu: pode até ser laranja a companhia, mas irei boicotar. É sobre isso? É sobre isso. E a Fabi falou, eu sou o Telo nessas situações. Pois é, Fabi. Nossa. A gente toma decisões um pouco precipitadas e se arrepende delas. Gente, o fato é que eu acabei desistindo, fiquei aqui. E aí na sexta... O Telo chegou o quê? 8 horas da noite em BH, saiu daqui 11 da manhã. Não, eu cheguei às 9 da manhã. Às 9 da noite. Tá que pariu. E eu fiquei aqui, trabalhei e tal, e passei a sexta-feira inteira sentindo pena de mim mesmo, né? E vergonha. Eu trabalhei até 6 horas da tarde, nem tinha tanta coisa pra fazer assim, mas eu tava num estado tão de torpor, letargia, não sei como fala, que eu tipo, levei 8 horas de trabalho pra fazer coisa que eu faria em 2 horas, assim, sabe? Tá. Aí, deu 6 horas da tarde, que é o horário até o qual eu trabalho de fato, eu desliguei tudo e fui dormir. Dormi até quase 10 da noite. Acordei perto das 10 pra saber como que o Telo tava, tal, se tinha chegado bem. Fui pra sala, assisti um pouquinho de YouTube até umas 11, fui dormir de novo, acordei tipo 10 da manhã no outro dia, no sábado. De tão esgotado, destruído emocionalmente que eu fiquei. Cara, é muita... Você tem noção que a gente perdeu 2 voos em 8 meses? Não é como se a gente voasse horrores. Não. Tipo, sei lá, de 3 voos que a gente... de 3 voos que a gente fez em 8 meses, a gente perdeu 2. Sabe? Tipo... Enfim. Quero morrer. Aí, beleza. Eu vou contar o meu fim de semana, que é muito mais patético, o seu foi muito mais legal. Mas aí, no sábado, eu acordei e decidi que eu não ia passar o fim de semana sentindo pena de mim mesmo, porque a minha vontade era ficar escondido e fingir que eu estava em BH, pra ninguém saber que eu tinha perdido o voo, né?
Aí eu falei, eu vou passear no shopping, vou no cinema. Aí eu saí daqui cedo, fui pro shopping Santa Cruz, que é aqui perto de casa. Comi, que eu não tinha comido. Eu fiquei. Isso eu não te contei. Na sexta, eu consegui almoçar, né? Sair do meu estado letárgico pra almoçar. Era tipo 4 da tarde. Almocei 4 da tarde. Eu só fui comer de novo no sábado, 2 da tarde. Nossa. De tão na bad que eu fiquei. Aí cheguei no shopping, comi. Aí fui no cinema, assisti Um Lugar Silencioso, dia 1. Não vou falar sobre os filmes que eu vi, eu falo num outro episódio, porque senão não dá tempo de falar do que a gente quer fazer hoje. Tá bom. Aí eu vi que Maxine tava tipo em pré-estreia, alguma coisa assim, porque estreou mesmo hoje. Então tinha tipo em uma sala, um horário só. E era tipo 10 da noite. Falei, vou comprar o ingresso, volto pra casa, descanso, depois volto aqui pro shopping. É tão pertinho, né? E isso, assim eu fiz, né? Assisti Um Lugar Silencioso. Dei mais uma voltinha no shopping, acho. Não, devo ter comido mais alguma coisa, não me lembro. Eu fui no McDonald's. Aí voltei pra casa, fiquei com os gatos. Perto das 10 da noite voltei pro shopping. Assisti Maxine e voltei pra casa. E domingo eu fui pra casa das minhas irmãs, que fazia muito tempo que eu não ia. Aproveitei que fiquei aqui, né? Passei o domingo lá com elas e acabou sendo super gostoso. Sim. Esse foi meu fim de semana, em BH. Então, Só que do meu lado, vou tentar reduzir bastante também pra gente não ficar muito tempo nisso, mas a viagem de ônibus foi como qualquer pessoa esperaria de uma viagem de ônibus de Belo Horizonte para São Paulo, usando a Fernão Dias, numa sexta-feira, das 11 da manhã até as 9 da noite. Horrível. Um calor do diabo, mesmo com o ar-condicionado no talo, dentro do ônibus estava muito quente. E aí eu fui ouvindo música, eu fui ouvindo podcast, e aí eu fui lendo no tablet, e aí eu fui lendo quadrinhos, eu fui lendo livro, mas não passava o tempo. aí você olhava no relógio e tinha passado 2 horas. Exato. Era um pouco desesperador, assim. É muito o que a gente viveu aquela vez. De olhar no relógio tinha passado 1 hora só. Sim. Só que eu acho que tem um ponto maior que eu acho que me passava um maior de desespero. Porque lá a gente não conhecia a Alemanha. Muito menos o interior da Alemanha. Então, tinha um pouco a sensação de surpresa, de a gente nunca sabe onde vai parar, quando vai parar, se vai parar. Nesse, não, eu sei os graus de cor. Eu sei as cidades de cor. Eu sei onde é Extrema. Eu sei quando tá passando por Brumadinho. Eu sei quando tá passando por todas as cidades. E aí não chegava. Sabe aquela sensação do tipo, nossa, a gente já deveria ter passado por Brumadinho. 1 hora depois, Brumadinho. É tipo, não. Foi um pouco desesperador. Mas Meu enfim, Deus. cheguei. Aí o homem do Airbnb tava me esperando. Porque, coitado, o nosso check-in era às 3 da tarde. E eu falei com ele, olha, tivemos um problema com a passagem. Eu vou chegar só às 9 da noite. Aí eu joguei pra mais, porque eu falei, Claro, ainda diria bem, que eu ia né? chegar às 8, mas eu falei, não, vou chegar umas 9. Ele, tá bom. Era bem pertinho da rodoviária, então eu peguei um táxi chegando lá e cheguei bem rapidinho. E aí, tipo assim, ele já tava tão querendo ir embora, coitado, que ele só me entregou a chave e falou, qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem no Airbnb, eu te passo a senha do Wi-Fi pelo Airbnb. Tá bom. Entrei, mandei mensagem pro Rodrigo e fui tomar o banho mais triste da minha vida. Tipo assim, eu entrei debaixo do chuveiro e, tipo, caindo as lágrimas da chuva em mim. Eu falando, caralho, que bosta. Porque, tipo assim, um dos motivos que a gente pegou o Airbnb também era porque você ia ter que trabalhar. Exato. Né? Então, tipo, vamos pra um lugar onde fique confortável pra você trabalhar. Então, tipo, cada vez mais fazia menos sentido eu estar no Airbnb e ter gastado o dinheiro que eu gastei com o Airbnb, mas tudo bem. E aí, com o passar dos dias no Airbnb, eu fui reparando vários outros problemas. Por exemplo, o Wi-Fi, ele não funcionava a não ser que eu não estivesse na sala do Airbnb. No quarto, Deus, que situação. não funcionava. A TV do Airbnb, por algum motivo, não ligava de forma alguma. Não consegui fazer a TV ligar. O Airbnb tinha alguns quirks
elétricos muito curiosos, por exemplo, tinha uma tomada ali num lavabo. E aí, se eu colocava um objeto na tomada, a tomada não estava funcionando. Gente, mas que pocilga que era esse lugar. Porém, se eu ligasse a lâmpada, a luz, a luminária... Se eu ligasse a lâmpada, tocava a campainha do apartamento do lado. Se eu ligasse a luz que estava ligada àquela tomada, aí a tomada começava a funcionar. Gente, olha a elétrica desse lugar, pra pegar fogo. Exato. E aí, por exemplo, do lado da cama, tinha uma tomada com um interruptor para você desligar a luz do quarto. O que é muito prático, porque você não tem que levantar. Aí ligava chuveiro. Não. Mas o problema é, eu precisava dessa tomada para carregar o meu celular. Só que se eu usasse essa tomada para ligar e desligar a luz, quando eu desligava a luz, ela desligava a energia elétrica do meu celular. Então eu tinha que desligar a luz pela tomada lá da frente. Gente... Uma zona. E assim... Um dos grandes atrativos do quarto é que tinha uma banheira. De hidro. Ou era banheira normal? Não, era de hidro. E era assim, era boa. Hidromassagem, né? De hidrotodação, porque hidro é água. Em grego, não é? Pior que eu acho que é. Hidro é água em grego? Vamos conferir. Enfim... Então tava toda a expectativa da hidro. Cheguei lá, ele explicou mais ou menos como ligava a hidro, que eu tinha que... Não era na hidro que você liga, você tem que encher ela de água primeiro. Aí você vai do lado de fora do banheiro, liga uma chave, ou seja, um disjuntor, e aí ela liga. Tá. Até aí tudo bem. Aí eu enchi o negócio de água, desci no mercado para comprar um sabão líquido, para poder botar ali e fazer umas espuma. Sorte que eu nem coloquei o sabão líquido. Por quê? Quando eu enchi e fui ligar a chave só ligava a luz do lavabo do lado de fora. Ela não fazia nada. Eu não sei escrever em grego, então não vai dar. Ah, tá. Que você pode procurar só a origem da palavra hidro. Ai, ótima ideia. E aí... Quando eu tentava ligar, não dava certo. E eu vi que tinha uma segunda chave do lado, um segundo disjuntor. Que eu imaginei, deve ser o segundo disjuntor. Só que ele tava pra dentro da parede, então eu não conseguia puxar ele. E tava muito resistente, eu ia explodir todos os fios da casa. Caralho, eu sou muito gênio. A palavra hidro origina-se do grego e significa água. Isso é meu conhecimento geral, meu amor. Não é todo mundo que sabe que hidro é água em grego. Por que hidroginástica? Não, que hidro é água, a gente sabe. Mas que você vem disse que do você grego... não saberia o que é do grego. Eu chutaria que é do grego, porque não parece latim. Hidromassagem, massagem de água. Exato. Enfim, voltando. E aí eu não consegui fazer ligar ela. E eu falei, bom, já que eu não consegui fazer ligar, eu vou esvaziar essa bosta. Porque do jeito que esse apartamento é velho, vai que eu deixo esse negócio cheio de água e ele cai pra baixo no vizinho de baixo, sei lá. E aí eu não conseguia desatarrachar o ralo. Nossa, gente, além de dar uma nota baixa, você deveria pedir seu dinheiro de volta, porque porra... Assim, foi bem complicado, viu? Porque várias das coisas não funcionavam. E a melhor parte eu não te contei. Porque tinha uma mesa para trabalhar, né? Era uma mesa toda fodida. Tipo... minúscula e completamente fodida. Acho que você me mandou foto. Eu te mandei um vídeo quando eu cheguei no Airbnb. E aí só tinha uma cadeira que dava pra usar, que era a cadeira da sala. Só que a cadeira da sala do Airbnb, ela era quase do mesmo tamanho da mesa. Então ela não cabia debaixo da mesa. Então não dava pra você enfiar debaixo da mesa e sentar direito pra escrever e tal. E aí você pensa, mas tem a mesa da sala. Você poderia usar a mesa da sala. Só que na sala, pelo menos eu não achei em nenhum lugar próximo tomada. Gente, que pardieiro. E aí eu fui percebendo com o passar do tempo que era um apartamento que ele tinha tipo um... Eu não vou chamar de duplex, porque a parte de cima era só, tipo, um quarto, uma despensa, não sei. E aí o cara construiu 2 quartos em cima e um quarto embaixo.
Então ele tem 3 quartos de Airbnb num único apartamento. Nossa. Só que cada um tem a sua própria chave. Então eu acho que é por isso que a elétrica, a hidráulica... toda essa bagunça. Toda essa bagunça. Mas enfim, e aí o que você fez de legal no fim de semana? E nos dias que você ficou lá? Então, nos primeiros dias foi muito legal. Fui na festa de Úrsula de BH, na festa do Miller. Beijos, Miller, se você estiver ouvindo. Encontrei o Lucas. Fui na festa da Carol Quentinha, que foi o arraial da Carol Quentinha, que foi maravilhoso. O que mais eu fiz? Fui na sauna. Só. Isso que foi o triste. Encontrei meus pais, né, e tudo mais. Essa parte foi legal encontrá-los. Você só se passeou pela cidade, né? Eu passei pela cidade, mas é que foi tipo assim... Todo o meu mindset e meu roteiro de viagens, entre muitas aspas, tava pensado pra ir com você e fazer rolês com você. Uhum. E aí eu fui sozinha e de repente, tipo, o que eu vou fazer? Eu fiquei bem frustrado. Sei Eu lá. queria passear por BH, queria rever as pessoas. E aí, tipo, eu dei muita sorte que eu estava... O aniversário da Carol era a minha última esperança de ir numa festa junina. Já perdi todas, enfim. E aí, assim, eu dei sorte que eu estava num bairro que é o Floresta, lá em BH, que é um bairro bem do lado do centro, mas não é no centro. E eu estava do lado da casa do Davi, amigo nosso, que o Kaique tá lá morando com ele por enquanto, até ele se mudar. E eu estava do lado da casa do Cauê Chopô e do Tonho Chopô, maridos aí maravilhosos. Tonho, no caso. Chopô não é o sobrenome. Ele já se chamou de Tonho Chopô. Então tudo bem. Nas redes. Beijos, Tonho. Beijos, amores. E eu... Beijo, Chopô. Beijos os dois. E eu encontrei o Chopô absolutamente todas as vezes que eu fui no EPA, que é o mercado que tem ali do lado. Todas as vezes, tipo, desde quando eu fui pra comprar o sabão, que não deu em nada, quando eu fui pra comprar comida, quando eu fui pra comprar belisquetes pra levar na casa do Nery, que trabalha comigo, e eu fui visitá-lo também, o Nery e o Fred, marido dele. Beijos, Nery e Fred. Então, foi legal, tipo assim, foi legal. Uhum. Só que foi meio pombo, porque eu fui todo na expectativa de, tipo, eu iria com você. E aí, como você não foi, eu fiquei tipo... mas eu já conheço a cidade toda. Até aí eu também. Você não conhece tudo? Mas você também não foi em tudo. Não, mas porque eu estava desanimado porque você não foi. Entendeu? Entendi. Tipo, eu não vou num museu que eu já fui, mas você não foi e talvez eu pudesse te mostrar. Eu não, já fui. Justo. Mas assim, na pior das hipóteses foi ok. Entre mortos e feridos. Perdemos mesmo a passagem de volta, eles nunca me responderam. Nunca. Eu pedi meu reembolso. Não, eu pedi, de novo. Nunca me responderam. Caralho, sério? Até me ligaram, me telefonaram. Me ignoraram completamente. Teve um detalhe que eu pulei, que eu vou tentar resumir muito rápido, porque a gente já ficou muito nesse tema. Mas eu consegui esse reembolso porque no sábado, lembra que tinham me falado que a passagem de volta era perdida, né? No sábado eu recebo e-mail para fazer check-in do voo de volta. Eu quase saí daqui gritando e de ódio, né? Porque eu deixei de ir, porque não teria passagem de volta. Entrei no chat da Gol, fiz um escândalo. Eu fiz a Karen de um jeito, mas de um jeito. E aí a moça me explicou que essa informação da multa é só se eu quisesse remarcar a passagem. Porque apesar de eu ter perdido o voo e de ter cancelado a volta, minha reserva continuava ativa caso eu quisesse fazer uma remarcação. Só que aí, para fazer a remarcação, sim, eu pagaria R$500 de multa. Para pedir um reembolso da taxa de embarque, que era a única coisa possível de ser reembolsada, né, do segundo voo, eu poderia pedir sem pagar multa nenhuma. E aí foi o que eu fiz, mandei o e-mail de novo, respondi o e-mail que eu tinha recebido na sexta, e aí na segunda o cara me ligou para entender melhor o que eu tava falando. E aí expliquei tudo, ele falou, de fato o e-mail que você recebeu, eu vou até pedir para revisarem e tal, né, porque não tá de acordo a informação, blá 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 blá, e processou meu reembolso.
Eu não tive a mesma sorte. Mas você chegou a mandar... Eu te falei pra mandar um segundo Sim, formulário. eu mandei um segundo, aí eles não responderam. No outro dia eu mandei um terceiro, aí eu só desisti. Enfim. Bom, gente, não teria história melhor pra gente contar no episódio 200 do que um perrengue de gente branca. Né? Que na prática é isso. No começo da semana, a gente abriu caixinhas de perguntas, né? Uhum. Vocês sabem aí que a gente tradicionalmente faz episódios de perguntas e respostas, né? Pra vocês mandarem coisas pra gente. Perguntas constrangedoras, coisas do tipo, né? Pra gente responder aqui. Ao vivo agora. Então a gente vai manter essa tradição aí do podcast no episódio 200 também. Recebemos poucas perguntas, o que é ótimo, né? Porque a gente não vai ficar o tempo inteiro respondendo perguntas aqui. E eu acho que algumas perguntas são ótimas, porque já fazem uma amarração com esse tema. Ótimo. De 4 anos e 200 episódios. Por exemplo, temos uma pergunta aqui do Totó, que é o seguinte: quais são os episódios mais memoráveis para vocês? Posso começar? Pode. Eu já tinha lido as perguntas, então eu tive tempo de pensar, né? Eu acho que os episódios de viagem são muito legais. Sim. Todos eles. Inclusive esse que entra pra coleção Viagens também, né? Viagens frustradas, no caso. Mas eu acho que todos de viagem são muito legais, porque mostra o quanto a gente é idiota, ou quanto a gente faz cagada, ou quanto a gente se mete em rascada. Sim. Então eu acho que eles são os mais legais por esse motivo, principalmente. Uhum. Gosto dos episódios lá do final de 2020, quando a gente tava no processo de adotar os gatos, aí quando os gatos chegam. Sim. Nossa adaptação, né? Eu acho que esses episódios são muito legais. E acho que, no geral, eu gosto bastante dos episódios de perguntas e respostas também. Eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam coisas que a gente nunca imaginou falar pra qualquer outra pessoa na vida, assim. Então, sim. Eles são bem legais. Eu gosto também dos de perguntas e respostas. Eu acho que o dos gatinhos também é muito legal, porque foi uma saga muito grande ali do primeiro ano do podcast. Foi. E outros que eu gosto muito, inclusive eu queria muito que a gente voltasse a fazer, são os desafios. Os desafios. Que eu acho que sempre é muito legal. Pra mim, o melhor desafio vai ser sempre o primeiro, que foi o que você me mostrou, o Yes. Uhum. Né, toda a mítica. A obra e a mítica do Yes. E eu te apresentei o Luna, que eu sentei com o Rodrigo, eu fiz uma playlist no YouTube com os clipes de Luna na ordem cronológica e fui explicando pra ele a lore e tudo mais. E eu acho bonitinho que você realmente absorveu. Sim. Do tipo, em vários momentos, você falando, isso aqui e tal, não sei o quê. Quando vê os outros clipes, eu acho muito fofo. Então eu gosto muito dos episódios de desafios que a gente faz. Precisamos fazer mais. Boa. Mas acho que esses são os meus preferidos também. Eu gosto muito dos de viagem, mas eu acho que agora tem uma pressão, talvez, que eu pus em mim mesmo. Porque os primeiros de viagem a gente fez muito tipo, vamos contar da nossa viagem. E as pessoas começaram a ouvir eles, tipo, muito assim, empenhadas. E agora eu me sinto meio que, tipo, intrinsecamente ter uma cobrança em mim mesmo de ser um guia completo. De dar informações úteis, né? Sendo que acho que a gente só continuar fazendo do jeito que a gente sempre fez seria útil. Mas a gente justamente por a gente fazer tanta coisa idiota, a gente acaba dando dicas pelo menos do que não fazer. Exato. E os de viagem até hoje, são os episódios mais ouvidos. Sim. Dos 200 episódios. É verdade. Vou trazer uma aqui do Alex, que não é uma pergunta necessariamente. Ele falou só que nós fazemos a sexta-feira dele ser melhor. Obrigado, Alex. Beijos. Reforçando, né, o que as estatísticas dizem, que apesar da gente lançar na quinta, a maioria das pessoas vai ouvir na sexta. É que a gente é muito estúpido, né? Ninguém lança um podcast numa quinta-feira, 9 da noite. Ué, a gente.
Não, eu sei, mas eu digo assim, se a gente quisesse alcançar os charts, mas a gente não é o melhor horário pra lançar pros charts. A gente nunca quis. A gente não faz pros charts, né? A gente faz pro público. Inclusive, essa é uma filosofia nossa desses 4 anos. Tipo, a gente tem zero e continua tendo zero ambição de fazer qualquer coisa com esse podcast. Mas assim, marcas, se quiserem fazer alguma coisa com a gente, estamos aí. Você tá me dando uma fome? Aproveitando o assunto gatos, Thay trouxe aqui. Pensam em adotar um terceiro gato? Então. Sinceramente, acho que não. Você sim? Às vezes sim. Então, aconteceu algo essa semana. Que foi Eu sabia que você ia falar disso, porque eu fiquei também balançado. A gente adotou o Pesto e o Carbonara numa ONG daqui de São Paulo chamada Catland. E aí eles postaram um vídeo falando sobre uma gata que foi resgatada há 4 anos. Lembrem-se que eles estão aqui com a gente há 4 anos. Quase 4 anos, vai fazer 4 anos. É um resgate de 4 anos. Vários gatos foram resgatados. Vários frajolinhos. E daqueles gatos, sobrou só uma na ONG. Todos os outros foram adotados. E ela continua lá faz 4 anos. E ela ficou lá porque ela é mais... Ao contrário dos outros, ela era mais tímida, então... Ninguém via ela quando ia visitar a ONG, ela não fazia carinho com ninguém. E aí ninguém, né, foi lá e adotou ela. E aí quando a gente viu a foto, a gente tem quase certeza que o Pesto está naquela foto. Porque o Pesto ele foi resgatado junto com vários outros gatos que estavam trancados num banheiro. E a foto dá a entender que algum daqueles gatos era o Pesto. Porque ele não vai vir aqui pestolino. Então, tá dormindo. Ele tá dormindo. Então a gente pensou, caralho, talvez ela seja a irmã do Pesto. Só que aí assistindo o vídeo com mais calma, no vídeo eles falam que ela tem 4 anos. Então. E o Pesto tem 6. Mas eu não acho que eles eram necessariamente irmãos. Eles estavam na mesma casa. O Pesto vai fazer 7. O Pesto vai fazer 7. Eles estavam na mesma casa. É que na foto eles estão vários frajolinhas, tipo, amontoados. Então não dá pra saber o tamanho de todos eles. Só que o Pesto é o seguinte, o Pesto, ele é por um frajola, ele é um gato até bastante simétrico, os pelos dele. Ele só tem 2 assimetrias muito fortes, que é... Atrás, na bunda dele, o preto ele vem do lado direito e enrola pro lado esquerdo, mas do lado esquerdo ele não fecha embaixo. Então tem um buraco branco do lado esquerdo. E o olhinho direito dele, ele tem tipo uma pontinha preta a mais de pelo aqui do que ele tem aqui. E tinha um gatinho lá com isso no olhinho direito. Então eu tenho quase certeza que era o Pesto. E aí, gente, meu coração já ficou, tipo, em pedaços. Mandei pro Rodrigo chorando, falando, ai, olha que fofo. Enquanto eu mandando... Eu não vou falar pro Rodrigo, ai, nossa, vamos adotar. Porque se eu falasse, você ia na onda e a gente provavelmente ia voltar de viagem, ela já ia estar aqui em casa. Provável. Então eu falei, não, calma. Deixa só um surtar e o outro seja a voz da razão. Falei, eu acho que ela tava com o Pestolino, acho que ela era irmãzinha dele e tal. Aí você falou o lance da idade, né? Mas eu realmente, pelo post, não dá a entender que todos eles eram da mesma ninhada. É só que eles estavam juntos. Estavam juntos. Mas eu não sei sobre adotar outro, e aí eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco triste. Que é uma coisa que eu não gosto de pensar muito. Mas é o seguinte, o Carbonara, ele vai fazer 14 anos. A gente adotou ele com 10. Com essa consciência que estávamos adotando um gato velho, mas eu me apaixonei perdidamente por ele. E ele nunca foi muito bom de saúde, e ele está envelhecendo, e ele vai cada vez mais exigir cuidados muito dedicados. Então, se trouxer mais gato para cá, complica um pouco a nossa vida na prática, porque a gente tem que meio... Pode ser uma visão meio pessimista, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que a gente tem que meio que começar a se preparar para ter mais trabalho com o Carbonara, digamos assim, porque ele está envelhecendo, ele já tem problemas de saúde e a gente vai ter que
lidar com algumas coisas. Não sei se é agora, não sei se é daqui a 4 anos, não sei. Mas eu queria poder me dedicar a dar a melhor vida para ele possível nesse finzinho de vida. E se tiver mais gato aqui, eu não sei até que ponto isso é viável, sabe? Sim, sim. Não, eu concordo com você. Eu acho que a questão que fica muito pra mim é que, assim, quando eles chegaram, o vovô, apesar dele ser mais velhinho, né, já adotou ele com 10, ele é bastante ativo. Pra um gato da idade dele, que é o que as pessoas chamam de gato sênior, né? Ele tá dormindo nesse momento? Tá. Mas mas aí ele gosta de dormir. Mas assim, pra um gato sênior da idade dele, ele é até muito ativo. De vez em quando ele sai correndo atrás do pesto, de vez em quando eles brincam de lutinha, inclusive, e tal. Só que claramente o pesto tem muito mais energia do que ele. Sim. Então, às vezes, eu fico um pouco de dó, porque o pesto claramente tá tentando puxar uma brincadeira e o Carbonara claramente não está afim. E não dá nem pra você forçar o velho a querer brincar e nem forçar o pesto a não querer brincar. Ele tá na idade de querer brincar. Então, às vezes, eu fico um pouco de dó do pesto também, entendeu? Do tipo... E como que ia ser, do tipo, ele não ter companhia. Eu também fico pensando muito isso, né? Tipo, o vovô, se ele for ficando mais ruinzinho de saúde, talvez isso deixe o pesto muito triste, porque ele vai ficar sozinho, sabe? Então eu fico pensando sobre isso. Mas eu concordo com você. Eu acho que dissesse que, assim, o vovô tá com 14 anos, mas a saúde dele é perfeita, eu acho que era uma situação diferente. Mas ele tem vários problemas de estômago, ele tem vários problemas né, pelo fato dele ser renal. Ainda bem os dois são FIV e FeLV negativo, então é mais tranquilo. Mas ele tem problemas de estômago e tem problemas renais, tá com probleminha nos dentes agora também. Então, assim, realmente é melhor a gente se dedicar a ele. Mas pensar, de vez em quando a gente pensa. Mas talvez só no futuro, né? Bom, a próxima é do Igor, nosso afilhado de casamento, que acho que está aí no chat. Está no chat. Não sou muito participativo em comentários, mas sempre escuto o podcast e adoro ouvir vocês. Obrigado, afilhado. Beijos, Igor. Beijos. E aí ele faz uma pergunta sobre barba. Vocês usam algum produto, shampoo, balme, essas coisas? Sim. Eu uso, Igor, eu uso shampoo roxo, porque minha barba já é grisalha, né? A sua também, inclusive. Então hoje eu uso shampoo roxo específico para a barba. Eu costumo usar os shampoos da... Posso fazer a publi aqui? Pode, vai que, né? Eu costumo usar os shampoos para a barba da linha Urban Man, acho. Urban Man, da Fitoervas. É uma linha da Fitoervas. Que eles têm shampoo roxo, tem shampoo para anti-caspa, 3 em 1, essas coisas. Então eu uso o shampoo roxo, que é para barba, cabelo, enfim. E quando minha barba tá muito longa, que não é o caso agora, eu uso um segundo shampoo, que é para dar uma amaciada, porque o shampoo roxo ele tende a deixar meio seco, barba, né? E cabelo meio seco, né? Então eu uso esse segundo shampoo. Mas nesse momento eu tô usando só o roxo mesmo. E aí depois de lavar e tal, eu passo balme pra dar aquela amaciada. Não passo todo dia, deveria, mas não passo. E às vezes quando eu quero dar aquele glow, né, aquele pá, né, eu uso óleo. Mas óleo em pequeniníssimas quantidades. Basicamente só quando eu vou sair, alguma coisa assim, que eu quero deixar a barba um pouco mais vibrante, assim, aí eu passo óleo. Porque a sua pele é mais oleosa, né? Porque a minha pele é menos oleosa que a sua. Então, no meu caso, eu consigo ficar, tipo, lavando só realmente com água por, tipo, 2 dias, vai, a barba. E aí, quando eu vou lavar, eu lavo a barba, uso a espuma pra lavar a careca. Né, pra dar aquela economizada. Mas, gente, isso é importante. Inclusive, homens carecas por aí, lavem a cabeça de vocês, porque a cabeça de vocês tem sujeira. Vocês podem não ter cabelo mais, mas ela tem suor. Fica tudo encebado. Lavem a cabeça. Então eu lavo, e aí eu passo condicionador só na barba mesmo.
deixo um pouquinho enquanto eu ensaboo o corpo, lavo. E aí, nos dias que eu lavo, como a minha pele é mais seca, como eu falei, não tem tanta oleosidade que solta natural. Então, no dia que eu lavo, eu passo óleo nela toda e penteio ela pro formato e tal, e deixo ela só com óleo. Nos dias seguintes, todo dia de manhã, eu passo um pouquinho de balme. Então, normalmente, a lógica fica óleo, balme, balme, óleo, balme, balme, óleo, balme, balme. Vai mais ou menos nessa proporção. Tá, antes da gente ir pra sua próxima, só um comentário. Não, pode ler mais uma sua. Um comentário rápido aqui. Luísa Martins mandou uma pergunta perguntando, óbvio, né? Uma pergunta se podia mandar por e-mail. Lu, você é a maior mandadora de e-mails, inclusive muito obrigado por isso. Sempre pode mandar por e-mail, né? Então, mesmo que você não tenha mandado dessa vez, pode mandar sempre que você quiser, porque a gente ama seus e-mails. Exatamente. Inclusive, beijos para a nossa querida Beijos Luísa. para a Luísa Lunática. Não é mais lunática. Ah, é verdade. That one, Luísa. Respeito o rebranding. Exato. Aí temos uma pergunta de Matthew Corazza. Eu sempre acho que é Corazza, por causa dos dois. Pode ser. Estão vendo a série de briga de terreno do avô em Atibaia com mais dragões? Mas com dragões? Sim, estamos vendo. Estamos vendo. O último episódio foi bom, né, menino? Foi. Eu gostei. Você não gostou? Ah, foi ok. Sim, eu estou achando gostosa a série. Eu tô vendo várias pessoas na internet não gostando, mas... Não, eu tô gostando da série e estou gostando da temporada. Só não achei que o episódio foi tudo isso que estão dizendo. Entendi. Mas estamos gostando sim, Mátio. Sim. Mátio? Mátio. Beijos para você, Mátio. Inclusive nosso ouvinte que herdamos do The Libraries Open. Ele até falou isso, pera. Olha, ele comandou. Parabenizar vocês pela marca e pela companhia desde o Tlio. Exatamente. E falou que a gente é muito gato. Você também, inclusive, viu? Sim. Beijos. Posso? Pode. O Luke mandou... Eu encontrei com o Luke. Você encontrou com o Luke. Beijos para o Luke. Encontrei com o Pedro e encontrei com a Raíssa, que está grávida. Eu não encontrei com ninguém, né? Porque eu não fui. Ele fez 5 perguntas. Olha, arrasou. Então acho que algumas a gente podia tentar responder mais rapidinho. Tá bom. E tem algumas que a gente pode elaborar bastante. Tá bom. Tá? As que a gente pode responder rapidinho. Lugares onde morariam. Barcelona, Santos. Barcelona, Santos, Belo Horizonte, São Paulo. São Paulo? É onde moramos agora. Mas a gente moraria se a gente tivesse outra opção? Talvez sim, irmão. Eu concordo. E Londres. Mas em Londres tem que ser muito rico. Eu não moraria em Londres, não. Eu moraria porque eu jamais teria que comer comida da rua. Porque o problema de Londres é se você tiver que... Quê? Comer do chão, assim? Não, comida tipo dessas deli, dessas comida ruim. Eu só iria tipo em restaurantes italianos. Mas aí você teria que ser riquíssimo, então. Pra morar em Londres tem que ser riquíssima. Pra comer bem em Londres. Exato. Inclusive, beijos pro Léo. Beijos pro Léo. Desculpa, Léo. Riquíssima. Ai, gente. Milionária. Top 5 destinos para visitarem. Putz, acho que eu não tenho um top 5 destinos, porque eu não tenho dinheiro pra ir pra tantos destinos. Mas, é um top 5. Não significa que você vai, mas é uma lista de desejos. Minha lista de desejos. É que eu vou ser mais específico, tá? Tóquio. Ele vai falar 5 cidades do Japão, quer ver? Não. Tóquio, Okinawa. 2. Hong Kong. Aqueles burros, né? 3. Hong Kong, uma cidade do Japão, exatamente. Hong Kong, Taiwan. Olha lá, outra. 4 no Japão. E Tailândia. 5.
Você só quer ir pra países orientais, basicamente. Sim. Ok. Alright. Japão. Eu iria pro Japão, pra Tóquio só. Tá bom. Só. Se bem que é uma viagem tão longa, né? Podia aproveitar pra conhecer outros lugares. Mas É o que eu falo. top lugares. Tá, não top são lugares. Não vamos todos os pensar em lugares. custos. Tóquio. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu não faço questão de conhecer os Estados Unidos. Nunca fui, nunca fiz questão. Mas eu iria pra Nova York e pra São Francisco. São Francisco, sim. Nova York, eu não... Paris. A gente já pisou lá por 10 minutos. Eu não viu nada, né? Só viu aquela rodoviária imunda. Rodoviária imunda. Paris, Tóquio, Nova York, São Francisco. Milão. Algum lugar na Itália. Boa. Tenho ouvido falar muito bem da Itália. Como eu trabalho agora numa empresa internacional, global, com pessoas de todo mundo, aí às vezes eu acabo ouvindo de lugares que eu nunca tenho muita trela, assim. Mas enfim. Sim. Só agradecer mesmo, pode. A gente que agradece, Luke. Planos futuros. Tá. Planos futuros para vocês e para o pod. Para o podcast, a gente vai continuar fazendo enquanto a gente estiver feliz com ele. Exato. Sem muitas ambições, sem muitas ideias de mudança. A gente não faz... Tô falando por mim, mas creio que eu tô falando por você também, que a gente não tem a menor ambição ou vontade de mudar formato ou o que seja. Agora, planos para mim, planos para nós. Eu não sei se eu tenho. Acho que meu plano, basicamente, atualmente, é sobreviver. Né? Assim, tem um plano que tá correndo aí num paralelo. Ele não é um plano ativo no sentido de que estamos movimentando toda a nossa vida para isso. Mas é aquele plano que você deixa ali no back, sabe, acontecendo? Que estamos no modo hoarder de dinheiro, porque estamos com esses planos aí de comprar uma casa pra gente, uma casa própria. Isso pode ser considerado um plano. Então, é um plano a muito longo prazo, estamos ainda longe de chegar nos figures que São Paulo está pedindo, mas é um plano que tá rolando. Justo. Né? Mas é isso. Plano de morar fora do Brasil, acho que morreu, né? Se você não conseguir essa cidadania, vai ficar difícil. Por que eu que tenho que conseguir? Porque você é o que tem o vô, as avós, que são imigrantes. Eu amo a minha avó. Saudades da minha avó. Eu falo português, mas seria melhor se falássemos eu falo português, inglês. mas seria melhor se falássemos em inglês. Inclusive, Mátio Coraza perguntou: quem é a neta da atriz brasileira Maria Gladys? Fica a dúvida, quem é? Ai, caralho. Eu amo que tem as ondas, né? Tipo, toda vez que acontece qualquer coisa com a Mia Goth, que ela lança um filme novo, que tem um meme Saiba novo. quem é Mia Goth, né? De novo, saiba quem é a atriz Mia Goth, que está estourando nos cinemas e é neta da atriz brasileira Maria Gladys. Ai, meu caralho. A última pergunta do Luke, que eu acho que é legal pra gente fazer uma amarração aqui. Falem das principais mudanças na vida de vocês desde o início do podcast. Caralho. Vou tentar resumir mais uma vez. Os gatos. Mudanças de casa, porque assim... Foi uma mudança só. É que quando a gente começou o podcast, a gente começou... no comecinho ali da pandemia, né? A pandemia começou em março de 2020, a gente começou em agosto de 2020. A gente tinha mudado fazia mais ou menos uns quase um ano. Quase um ano para um apartamento que parecia uma grande ideia quando não existia a pandemia.
né? Porque o Telo trabalhava fora, eu ia começar a trabalhar fora também. Era perto de 3 linhas de metrô Era perto diferentes. de 3 linhas de metrô, 3 estações. Não, 3 linhas. A verde, a vermelha e a... Que vermelha, Marcelo. A verde, a lilás e a azul. Tá. É verdade. Rodrigo tem uma mania, gente. Qualquer coisa que eu falo é não. Aí ele para um segundo, presta atenção no que eu falei. Ele, é verdade, o que ele falou é real. Mas o primeiro instinto é sempre não. Você tá com uma vontade de comer pastel hoje? Sabe o que eu tô com vontade de comer? Aquelas empanadas do Dieguito. Pode ser. Tá. É quase um pastel, só que é assado. Justo. Aí a gente resolveu mudar porque era um apartamento que era... A gente saiu de um apartamento que era muito grande no Cambuci para ir para esse da Vila Mariana por questões práticas. Com a pandemia, o apartamento deixou de ser prático e aí a gente veio para cá. Então Exato. teve essa mudança de apartamento, teve os gatos, eu mudei de emprego. Quando a gente começou o podcast, eu tinha acabado de mudar de emprego. Tinha mudado de emprego em março. E agora, em abril deste ano, mudei de emprego de novo. A gente começou a fazer academia, mas desde então é naquelas, né? O Telo não vai há anos, eu fui segunda-feira, sabe-se lá quando eu vou de Eu não novo. vou há anos. Eu vou mais que você, garoto. É verdade. Que mais? Voltei a tocar. É verdade, você voltou a ter bandas. Eu lancei o meu disco em 2020, meu álbum, meu trabalho solo. Sim. E aí voltei a tocar em bandas. Tô em 2 bandas. Tem o Júpiter também, né? Que O Júpiter foi uma grande mudança. uma grande mudança também na minha vida. Eu acho que isso é uma mudança geral, acho que da nossa vida que a gente pode dizer. Tipo, a gente sempre reclamava que a gente não tinha amigos e a gente acabou conhecendo esse universo BDSM e pessoas do universo, mais do que só o universo. E agora podemos dizer que temos muito mais amigos. Fomos fazendo amigos nesse caminho. É um bom ponto. Pra tá mim, bom, né? Sim. Pra mim, eu acho que a principal diferença, além dessas que a gente comentou, né? Que são meio minhas e suas, foi voltar, né? Começar a dançar. Verdade. Que foi, acho que, uma coisa muito, 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 muito boa pra mim, assim. Foi muito gostoso. É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Lá pra 2020, antes da pandemia, você tava lá naquele estúdio no... Era no centro? Não era. Era no centro. Aí Na verdade, era Santa Cecília ali. Aí veio a pandemia, parou. Exato. Aí esse ano que você voltou, né? Esse ano eu voltei com tudo. Estou lá, de vez em quando posto meus videozinhos no TikTok. Mas aí quem ganha biscoito é só o Luiz. Beijos, Luizinho. Beijos, Mas Luizinho. tá ótimo. Mas acho que foi essa a principal mudança, assim, da vida. Boa. Eu tenho só mais uma. Eu tenho uma que é bem simplesinha aqui. Não, mentira, eu tenho 2. Uma bem simplesinha. Primeiro, do Matthew também. Telo, qual é a sua nota para o The Legend of Zelda sem o Link? Eu achei genial. Existe isso. É que eles vão lançar um jogo no mesmo estilo daquele que eu comprei, que eu joguei no avião, não sei se você vai lembrar. Que parece brinquedo. Parece que você tá vendo tipo uns Lego assim de cima. Tá. Só que na história, você venceu o Ganon e aí o Link cai tipo num portal dimensional. E aí agora você é a Zelda. E aí você tem que jogar com a Zelda pela primeira vez num jogo oficial. Caralho. Mesmo assim, jogar com a Zelda. E aí o poder dela ela captura objetos e ela faz ecos desses objetos. Então, tipo, ela pega uma cama, ela captura a cama e ela pode fazer várias cópias de camas. E aí, tipo, por exemplo, você quer chegar num lugar que é alto. Você pode empilhar camas uma em cima da outra e subir no lugar. Não tem nenhuma limitação do que você não pode fazer Que com incrível. os poderes. Parece muito, muito, muito legal. Vai ser legal. Então, eu estou bem empolgado. Vai sair agora em setembro, inclusive. Eu recebi só uma anônima. Você viu que agora o aplicativo de perguntas anônimas ele mostra quando foi uma pessoa Ai, que ótimo. e quando foi o próprio aplicativo. Ai, que ótimo. Uma outra coisa que mudou na minha vida.
Antes eu não tinha a menor perspectiva de ver minha irmã gêmea Kim Lip e agora eu verei ela este ano. Meu Deus. Ok. A anônima que eu recebi não é uma pergunta, é um comentário. Só queria falar que sou doida para lamber os globos oculares de vocês dois. Delícia. Parece um pouco aflitivo, mas se quiser lamber qualquer outro lugar, pode. Parece muito aflitivo. Você tem mais? Eu tenho só a última aqui. Eu tenho uma. A sua é sobre o quê? Sobre relacionamento. Tá, acho que a sua vai render mais. Deixa eu fazer a minha primeiro. Que ela é o seguinte, que é também do Mátio. Mátio arrasou demais. Mandou todas as perguntas. E ele perguntou alguma esperança ou expectativa que a gente tem pra segunda temporada de RuPaul's Drag Race Brasil. Mas não foi cancelado? Não. Foi não. Gente, na minha cabeça... Não vai ser na Paramount Plus, mas não significa que foi cancelado. Bom, tenho zero expectativa então, Mate, porque pra mim nem ia existir temporada. A minha expectativa é que não sejam só queens de um único estado. Tudo do Rio de Janeiro, né? Não, assim, mesmo que fosse, sei lá, São Paulo, BH, eu não queria que fossem queens de um único estado. Eu queria que fosse mais misturado mais diverso, dessa vez. Né? Até pra evitar questões de tipo... Eu não acho que rolou tão forte isso no Brasil, mas de panelinha. Não acho que rolou panelinha. Mas o fato de ter 5 drags que eram do mesmo estado, né? Porque tinha as 4 que moram no Rio e tem a Helena que mora em Salvador, mas é do Rio. E tipo, só o fato de ter as 5 do mesmo lugar, que trabalham na mesma cena, nas mesmas baladas, fica um pouco... Parece que a festa é só delas e não das outras, sabe? Sim, é um bom ponto. Ai, Gakido falou, adoro os vídeos do Telo no TikTok. Obrigado. Quem falou? Gakido. Beijos para Gakido. Ou Gakid0. Não sei como fala. Explica aí no chat como fala seu nome. Que tem mais coisa aí no chat tóxico? Luísa. That One Luísa, aquela mesmo. Ela chegou e ela disse que ia mandar e-mail, mas acabou se enrolando com o trabalho da faculdade. Me perdoa. Relaxa, amiga, meu amor. Relaxa. Ela disse que não quer criar expectativa, mas ela tá tentando ir no show também. Amiga, só vem. Inclusive, se você quiser ficar aqui em casa, tem esse sofá aqui que estamos sentados pra você dormir. Obviamente ele abre, ele não é um sofá que você vai dormir enrolada nele. Mas você pode vir. Não, nada. Acabou? Acabou. Tá, a última pergunta que eu tenho aqui é da nossa querida Tay Taster. Tay. Outra ouvinte de longa data. Como foi a mudança de acordo do relacionamento de vocês? Mono para não mono. Partiu de quem? Dificuldades, etc. Tá. Primeiro, eu acho que é bom a gente também... eu não quero cagar essa regra. Eu vou falar uma visão que eu tenho, que eu acho que nem todo mundo compartilha dessa visão, mas para mim é algo muito, muito claro. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ter um relacionamento aberto e você ter um relacionamento não monogâmico. Sim, é bem diferente. Ai, meu Deus. Não destrói o cenário. Porque acho que as pessoas tendem a confundir as duas coisas muito fácil. Não tô dizendo que a Tay tenha feito isso. Tá? Eu entendo a pergunta dela, mas eu acho legal trazer esse contexto para todo mundo antes de responder qualquer coisa. Então eu costumo ver muita gente falando: nossa, a gente tem um relacionamento aberto, a gente é não monogâmico. Não é, eu acho que não é bem isso. Então, mas também não vou cagar essa regra aqui, cada um entende seu relacionamento como quiser, né? Mas eu acho que a gente começou, quase 10 anos já, 9 anos. Foi em 2015. Há 9 anos atrás a gente resolveu abrir o relacionamento, quando a gente nem morava junto ainda. E foi um processo, foi tortuoso, não foi fácil, muitas idas e vindas, mas a gente, com o tempo, acabou chegando ali
em formatos que foram mudando muito, né, ao longo desse tempo todo. Nunca foi exatamente do mesmo jeito, mas a gente foi se entendendo, fazendo acordos, entendendo como que funcionava de uma forma confortável para ambos. Pode entrar em detalhes? Ou você não se sente confortável? Pode, não sei exatamente o que você vai falar, vamos lá. Não, vou contar mais ou menos a história. Porque acho Lembre-se que estamos ao vivo. Sim, é porque para todo o globo. Eu acho que a TI tá perguntando mais pra tipo, o exemplo que aconteceu com a gente aí. Ok. Só pra gente não ficar muito em palavras. Mas antes de você trazer detalhes, só concluir meu raciocínio. Então a gente viveu muito tempo nessa dinâmica do relacionamento aberto. Que aí o Telo vai dar mais detalhes que eu nem sei exatamente o que é. Aí veio a pandemia, né? Obviamente, como pessoas conscientes, a gente não saiu com ninguém e tal. Desculpa. E aí, quando as coisas flexibilizaram, a gente voltou a retomar esse modelo. E aí a gente também foi descobrindo essa coisa da não monogamia de fato. Qual que é a diferença, caralhos, no fim das contas, né? A gente começou a entender possibilidades de não necessariamente só ficar por ficar com pessoas. Aquela coisa de, vai na festa, beija, ou sai pra transar com alguém e é só isso. A gente começou também a se abrir para a possibilidade de fato, gostar de outras pessoas e de, eventualmente, até ter relacionamentos com outras pessoas, independente do nosso relacionamento. Aí sim que a gente começou a ir para esse lado que é de fato a não monogamia. Por enquanto, até então, o que a gente tinha era um relacionamento monogâmico que era aberto. Né? Não, entre as premissas, entre os nossos contratos, não existia a possibilidade de desenvolver um relacionamento com qualquer outra pessoa. Sim. Agora a gente já tá nessa outra... E não acho que seja necessariamente uma evolução. Não precisa. Eu acho que são coisas diferentes e uma coisa não precisa levar a outra. Pelo menos essa é a forma como eu entendo. Sim. O que eu ia falar que foi mais assim, como que foi a coisa que em 2015 a gente fez uma viagem e a gente meio que durante a viagem, a gente meio que conversou, tipo, vamos instalar um aplicativo só pra ver de qual é de que é? Porque a gente vai estar num lugar que ninguém conhece a gente, teoricamente era um ambiente neutro, sem julgamentos, então vamos instalar. Beleza. Aí instalamos o aplicativo, fizemos um perfil de casal no aplicativo. Era de casal? Era de casal. Nossa, não lembrava disso. E aí a gente até conheceu algumas pessoas, mas como o Rô falou, na época, a gente, ainda por questões nossas, pessoais, assim, a gente não envisionava nem a possibilidade do tipo, vamos ficar com outras pessoas separados. Ainda era uma coisa tipo, vamos procurar outras pessoas, mas vamos ficar com essa pessoa juntos. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo isso, a gente voltou de viagem. E aí, como o Rô falou, teve várias idas e vindas. Eu tive momentos de muito ciúme, ele teve momentos de muito ciúme. Então, eu ficava naquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que chegou um ponto em que a gente falou, não, tá, beleza. Vamos começar a experimentar de ficar com outras pessoas. Só ficar. E aí começamos a ficar com outras pessoas, como a gente morava à distância, né? Tinha essa questão. Mas aí mesmo assim, a gente teve várias questões e tal. E aí me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei para São Paulo, a gente falou, beleza, acho que agora vai ser mais fácil, porque a gente vai estar junto. Então não vai ser aquela coisa muito de tipo, eu não sei o que a pessoa tá sentindo, eu não sei como ela tá, porque eu tô longe. Agora que a gente tava perto um do outro, ia ser mais tranquilo. E aí a gente teve uma experiência de não monogamia que, foi precipitada. Foi com uma pessoa que não era o ideal no momento. E a gente acho que não estava preparado de certa forma também. Então deu bem ruim, foi bem horrível.
Não ideal no momento e nunca, né? Porque é uma pessoa horrível. É uma pessoa que a gente... Quanto mais passa o tempo, a gente percebe o quão horrível a pessoa era. O quanto que a gente quase caiu num golpe. Exato. E como outras pessoas que a gente conheceu depois caíram no golpe. Né? Exato. Enfim, beijo, Ricardo. Existem vários Ricardos no mundo. Isso é muito boca de sacola. Existem vários Ricardos no mundo. Tá, continua. Aí, a gente... Depois desse negócio, a gente decidiu, não, vamos fechar, chega dessa palhaçada, vai ser só nós dois mesmo, e de vez em quando a gente pega alguém juntos. E aí veio a pandemia, como o Rô falou, e aí depois da pandemia, eu acho que as coisas foram ficando mais tranquilas, é que eu acho que a gente passou tanta coisa junto na pandemia, inclusive começar o podcast e ter essa experiência, quase que uma terapia de casal, de falar sobre a nossa vida para outras pessoas ouvindo, que eu acho que a gente percebeu um pouco... que foi esse? Minha garrafinha aqui. A gente percebeu um pouco que qualquer outra coisa é tão menor, sabe? E que a gente não precisa ter essa preocupação. Uhum. E aí eu acho que foi o momento em que a gente falou, não, beleza, acho que faz sentido a gente voltar a abrir. E aí quando a gente voltou a abrir, cada vez mais fazia mais sentido a gente não ficar nessa pressão de, você pode ficar com outras pessoas, mas nada de se apaixonarem. Começava a não fazer mais sentido pra gente. Acho que a gente evoluiu. Acho que a gente nunca teve necessariamente isso. Eu acho que era meio que um acordo tácito que não poderia acontecer. Mas o acordo tácito, eu acho que ele vinha um pouco desse medo, talvez. Mas acho que a gente nunca teve uma conversa do Não, nunca tivemos uma conversa. Mas eu acho que vinha muito daquela coisa de um medo, de uma insegurança. E eu acho que depois que a gente passou esse tempo todo da pandemia, a gente viu tanto casal acabando durante a pandemia, por conta de ficar muito tempo juntos e tal. E assim, a gente já tinha passado por poucas e boas. A gente viveu 5 anos separado, gastando um dinheirão do caramba pra poder se ver. E depois a gente ficou junto, né? Logo depois que a gente se juntou, basicamente, teve a pandemia. E a gente ficou junto. A gente não só... aquela coisa... not just survive, but thrive, sabe? A gente não só sobreviveu ao nosso relacionamento, mas acho que ele melhorou muito durante a pandemia. Então não fazia mais sentido essa insegurança, sabe? E aí eu acho que a gente se acalmou. Pelo menos é o que eu sinto do meu lado. Acho que eu me acalmei. Do tipo... ok. Tipo, eu não preciso ter medo. Tipo, coisas bem, bem difíceis a gente já passou. Que eu acho que outros casais não teriam passado, sabe? Concordo. Então acho que é mais Mas isso. acho que é isso. Foi um caminho bem longo. Não foi uma coisa que se resolveu do dia pra noite. Teve muita... Eu acho que é isso que é importante. Acho que a primeira coisa, tem que conversar, tem que dizer o que tá sentindo, e tem que ir ajustando pra ver como que tem que funcionar bem pras duas pessoas, né? Sim. Seja um relacionamento aberto, seja um relacionamento não monogâmico ou qualquer outro tipo de configuração, né, que as pessoas estejam tentando. Acho que o importante é que todo mundo esteja se sentindo bem, e só vai se entender isso e chegar nesse acordo se existir conversa. E uma coisa, sei lá, e é um pouco minha visão, você pode não concordar comigo, mas eu acho que, pelo menos o que eu vejo, tá, gente? Posso estar completamente enganado, mas o que eu vejo em pessoas mais jovens que a gente, tem um sentimento muito do tipo, eu sou assim, eu não vou mudar, quem não me quiser, que foda-se, que vá pra puta que pariu, e etc, blá, 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 blá. Eu entendo esse ponto do eu sou assim, eu não vou mudar. Eu acho que ele é bem válido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas esquecem é que um relacionamento de verdade, um relacionamento adulto, ele é feito de compromise. Eu não sei como falar isso em português. Não é compromisso. Não. Concessões? Concessões. Eu acho que assim... Ai, desculpa. Eu falo português, mas eu gostaria que falássemos em inglês. Que falássemos em inglês. Mas eu acho que assim...
só é um relacionamento de verdade quando vocês dois estão dispostos a fazer concessões pelo outro. Bonito isso. Porque ninguém vai fazer as coisas exatamente do jeito que você quer. E você não vai ser a pessoa ideal que alguém, sabe? Tipo, o molde exato de pessoa que alguém tá procurando por aí. Então, mais importante do que achar a tampa da minha panela ou essas coisas assim, achar uma pessoa que você consegue gostar dela a despeito dos compromissos que você precisa fazer, das concessões que você precisa fazer pra ela, e que sejam concessões que não te machucam. Exato. Né? Tipo, elas não ferem você enquanto ser humano no seu básico, mas elas são concessões que você vai mudar, que você vai adaptar. Então eu acho que também é muito disso. Amor de verdade e compromisso de verdade, pra mim, ele vem disso, de você aprender a respeitar outra pessoa da mesma forma como você quer ser respeitado. You did what needed to be done. Arrasou. Né? Bonito, né? Isso que eu falei. Muito bonito. Mas é que eu fico vendo esses jovens, é do tipo, ai, nossa, o cara era incrível, perfeito, transava bem, levava flores, era romântico, era não sei o quê. Mas aí um dia ele foi lá e fez xixi no banho e eu não aceito isso, porque eu acho nojento e eu mandei ele embora. Essa coisa só de jovem, não, viu? Sim. Mas é que eu acho que, tipo, sei lá, sabe, tipo... A gente vive falando nesse programa coisas que um faz que irrita o outro. E a gente tá aqui junto, do mesmo jeito, porque... Justo. Pro Rodrigo, tipo... Pra gente não querer ficar junto, você tem que me irritar muito mais do que as suas coisas me irritam. Porque elas já me irritam há 13 anos e eu já só acostumei. E olha que eu adoro irritar ele. Acabaram as suas perguntas? Acabaram. Pra gente encerrar o episódio, eu ia propor um game interativo. Ai, meu Deus, tá. Tem mais alguma coisa aí no chat tóxico? A That One Luiza falou... eu digitando ao mesmo tempo que o Rô falou foi tudo. Que era concessões. Amo. E ela falou... Grandes mentes pensam iguais. Exato, virginianes. É tudo conversa e adaptação. Pior é a geração da Maris, que acha que comportamentos conservadores são subversivos. Tem esse problema também. Enfim. Gente, tô falando chat tóxico como referência à blogueirinha, tá? Não tô xingando vocês, não. Mas essa geração tá bem difícil. Caso né? ninguém tenha caso alguém não tenha a ref aí do chat tóxico. O meu game interativo é o seguinte. A gente vai falar um número de 1 a 200, vai ver qual episódio que é e tentar lembrar o que a gente falou nesse episódio. Tá. Fala um número de 1 a 200. 97. 97, peraí. Desculpa, vou fazer você rodar muito, né? 97 era a capa azul, ó, a época da capa azul. Reunião de condomínio, Arcade Fire e Doutor Estranho. Essa é fácil. Eu lembro que a gente foi ver o Doutor Estranho no shopping Ibirapuera. Eu fui na reunião de condomínio, foi a vez que a gente conheceu o Cláudio, que é o nosso vizinho gay. Foi a primeira reunião de condomínio que a gente foi, provavelmente. Exato. E o que mais que era o título? O que tem o Arcade Fire aqui? Será que foi quando eles lançaram o disco Talvez novo? foi quando eles lançaram o disco novo, que você falou, que eu lembro que você tava muito perturbado, porque teoricamente você deveria gostar, mas você não gostou tanto. Eu não gostei mesmo, gente. Faz uns 2 discos que eu lembro que você se sentiu muito culpado, tipo, se sentiu mal. Faz uns 2 discos do Arcade Fire já que eu não consigo gostar. Acho que passou. Acho que eu cresci aqueles. Agora eu sou mulher. Tá, o meu número é... 67. 67, patinete. 67. 10 anos de Tele Rodrigo. Passado, Caralho! presente e futuro. 10 anos? 10 anos. Isso é de 2021, então. Esse é de 2021. Olha, bom, acho que tá meio óbvio o que foi falado neste episódio, né? Sim. Fala um número aí. 122. 122.
Memórias de línguas indígenas, a gentrificação e o ragu de linguiça. Ah, nossa, esse eu lembro perfeitamente também. Foi quando a gente foi no Museu da Língua Quando a gente foi no Museu da Língua Portuguesa. E aí a gente ficou muito chocado com o centro, porque a gente nunca tinha visto o centro durante o dia. E aí de lá a gente foi pra República ali, aquela meiuca da República. Aham. Comemos aquele cachorro-quente horroroso lá. Hot pork. Hot pork. Propaganda mais enganosa. Pior que eu já vi R$50 que gastei na minha vida. Quem compra lá até hoje, comprou mais de uma vez, é trouxa, desculpa. E aí a gente descobriu que tinha um Zedeli lá também. Na Sim. Bento Freitas. Foi esse dia. Esse ragu de linguiça veio da onde? Eu acho que eu que fiz um ragu de linguiça. Ah, acho que foi mesmo. Pô, tá aí, né? Eu devia voltar a cozinhar. Deveríamos. Fala outro número aí. 12. Nossa. Peraí, gente, estamos scrollando aqui. Uma hora chega. 12. Opa. Soneca. Calor, Mild Milk e Guilty Pleasures. Pode olhar a data pra ver se ajuda? Não sei. Pode, você vai perder um ponto, mas tudo bem. 3 de outubro de 2020. Tá, eu estava para lançar o disco. Uhum. Eu lancei algumas semanas depois. Calor, porque é o que faz nessa terra, né? O tempo todo. Aquecimento global. Qual que é o resto? Guilty Pleasures. A gente falou de coisas que a gente... Eu não vou lembrar o que é. Eu deve ter falado de banda de metal, coisas do tipo, como Guilty Pleasure. Provável. Tá. Eu amo a frase desse episódio, que é: por que gritas, anjo torto? Tá, quer mais um? Vamos só mais um. Putz, pera. 150. Não, 150 parece muito especial. 149. 149. A tradicional revisão de metas de meio de ano. Ok. 6 de julho de 2023. Droga. Tá. A gente não vai lembrar. Devia ser tipo, fazer terapia, ir na academia, arrumar um emprego, essas coisas. Fazer portfólio, que toda vez você promete que você vai fazer portfólio e não faz. Deve ser. Falou a pessoa que tá lançando o segundo disco dela há 3 anos. Agora tem o Banda, aqui que eu vou lançar disco solo. Vai ficar me criticando. Tenho tempo essas coisas. Joga um lá. 102. 102. Ai, que legal. O novelão This Is Us. Double Date com Domenica Mendes e Rodrigo Basso, que foi quando a gente recebeu a Dô e o Basso. Sim. Para falar sobre This Is Us, que tinha acabado de acabar. Tinha acabado de acabar e a gente cometeu talvez um dos nossos grandes erros no podcast, que foi ficar mais de 50% dele falando sobre spoilers de uma coisa que tinha acabado de acontecer. Então muita gente ouviu até a metade e saiu do podcast. É verdade. E a gente não deveria fazer mais isso. A gente deve deixar o spoiler realmente só pro final. Ou esperar um tempo mais, né? Quando as coisas acabarem. É, porque falar sem spoiler é difícil. É. Só mais um, vai. Vamos. Gostei desse game. 47. Oi, Pestolino, você acordou, cara? Adorei. Vem cá. Threesome com Luísa Lunática. Olha só. O Big dos Bigs. Foi sobre BBB 21. Nossa senhora, o último BBB que aconteceu, né? Depois disso acabou a BBB que franquia. vale. Beijos pra Lu, que tá aí no chat tóxico. Beijos, Lu. Foi você que falou 47 ou fui eu? Fia. 88. 88. Pesto, não enfia a cabeça aí, você vai. Não, Pesto! Você vai se enforcar, maluco. Vem cá.
Sobe aqui. Vem cá dar oi pras pessoas, Pelota. Sobe. Vai. Pode subir. Ai, nossa, que triste. Ih, lá vem. Ainda mais que foi aniversário. Teria sido aniversário dele esses dias. Ah, Férias, cuidando da saúde e despedida de uma pessoa querida. Foi sobre o falecimento do Marco. ai, que triste. Sim. Mas, amigo, beijos. Onde quer que você esteja. Outro plano. Que, inclusive, ele teria feito 35 anos. Agora, dia 4 Dia de 4, julho. é. O Marco sempre gostou de datas muito comemorativas. Tipo, ele nasceu na independência dos Estados Unidos e faleceu no Dia da Mulher. Afrontosa. Verdade. Ai, vamos escolher mais um aqui pra... Vamos. 112. 112. 112. Ó, Pestolina, as pessoas estão querendo dar oi pra você. Olha lá na câmera. Puta que pariu. Ó o olhinho que eu falei, gente. Ó, olha pra lá pra câmera. Olha lá, cara. Aqui, ó. As pessoas verem que seu olho não é Pior que dá simétrico. pra ver direitinho. 112. Show to Dream Theater, Yin Yang e Ciclos. Foi quando eu fui no show do Dream Theater em agosto de 2022. Uhum. Turnê do último disco. E eu olhei, eu tava lá no show pensando, caralho, o que eu tô O que fazendo eu tô aqui? fazendo aqui? Corta pra 2024, tenho ingressos para o show do Dream Theater em dezembro. Às Quer dizer, vezes aprendeu? Não. Às vezes a gente não aprende. Agora, Yin e Yang e o negócio dos ciclos, eu não lembro o que a gente falou, não. Acho que foi essa coisa de você gostar de uma coisa e ela fazer sentido e depois não faz mais. Deve ser Talvez tenha sido isso. A gente às vezes vai pra uns lugares muito malucos. A gente começa, tipo, porque eu gosto de bolonhesa. Aí a gente começa a falar sobre molhos. Aí a gente começa a falar sobre a história da Itália. Aí, do nada a gente tá falando sobre fascismo. A gente normalmente faz uma ponte temática meio longa. Fui eu que falei 112 ou foi você? Foi você. Agora sou eu de novo? Vamos mais recente, vai. 173. 173. 173. Caralho, revisão de metas de 2000. Nossa, a gente fazia muita revisão de meta, né? Pois é, não sei pra quê. Revisão de metas de 2023 e joguinhos bobos no Instagram. Foi o último episódio de 2023. Ah, entendi. Deu? Deu, né? Acho que deu. Temos mais alguma coisa aí no chat tóxico? Temos o Igor falando do Pesto. Todo mundo achando o Pestolino muito lindo. E a Fabi lembrando do Marco. E a Luísa falou 12, Luna Mansion. Sim. Que eu não entendi. Toda vez que fala o número 12, é o Luna, porque o Luna tinha 12 meninas. Ah, ok. É isso? É isso. Temos então nossa live ao vivo? Temos nossa live ao vivo em directo. Sim. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem estiver ouvindo o podcast, ou mesmo que não esteja ouvindo o podcast, mas tiver interesse, mas aí eu não vou estar falando com você. Enfim, eu só queria dizer que a live vai ficar no YouTube. Tá, O vídeo vai ficar lá disponível no YouTube para quem quiser assistir essa live, que aí já não vai ser mais uma live ao vivo. Vai ser uma live Gravada. arquivada. Não, arquivada não. Gravada. Vai estar no canal, tá? Lembrando que os nossos episódios normais de áudio, né, podcast, eles ficam disponíveis no YouTube também, então é um lugar para vocês nos ouvirem. Tem no YouTube Music também. Tem Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Orelo, Amazon Music, então dá para ouvir a gente de várias formas, inclusive assinando o feed, né? Essa maneira aí quase neandertálica. Existe essa palavra? Não. Não, né? Essa coisa pré-histórica de você assinar feed num aplicativo de podcasts, mas tem gente que gosta. Uhum. Muito obrigado pela companhia, não só hoje, nesta Exato. live ao vivo.
Mas nesses 4 anos, nesses 200 episódios, a gente sabe, né? As estatísticas nos dizem que a nossa audiência, ela não é uma audiência grande. Ela não é uma audiência grande, mas ela é uma audiência fiel. Exato. A gente sabe que tem gente que ouve desde o início, tem gente que vem aí da época do The Library is Open. A gente sabe que é uma audiência fiel, mas tem alguma rotatividade também. A gente sabe de pessoas que não ouvem mais, mas a gente sabe de muita gente que vem chegando recentemente, muita gente que acaba descobrindo, sei lá, por conta de episódio de viagem e fica aqui, né? Exato. Mas então, obrigado por vocês gostarem de ouvir a gente falar da vida e contar essas histórias absurdas. E é isso. Que venham aí, mas não vou dizer que venha mais 4 anos ou que venha, sei lá, vai vir o quanto der. Que dure o que durar. O quanto a gente quiser continuar fazendo e vocês quiserem continuar ouvindo. E vamos ver se de vez em quando a gente faz mais alguma coisinha aqui no YouTube. Não é o plano, não é o objetivo. Mas não sei. Sim. De qualquer forma, mesmo a gente não estando planejando melhoras, fazer nada no YouTube, assina o canal. Agora eu posso indicar, ó, assina o canal, é mais ou menos pra cá, que você pode ir, e ative o sininho das notificações, que tá desse lado de cá. Porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, o Rô já repetiu várias vezes, agora no YouTube os episódios são subidos pra lá. Não é vídeo, né? É só um áudio. Mas tem muita gente que escuta a música pelo YouTube. Não é nem pelo YouTube Music, é pelo YouTube mesmo. Então, caso você escute o podcast pelo YouTube, sempre dá um likezinho, né? Ativa o sininho, deixa comentário, porque ajuda a gente também a outras pessoas a conhecerem o podcast. Até comentar uma coisa engraçada. Desculpa, te cortei. Não. Eu ia comentar uma coisa engraçada com você só, mas vou falar pra todo mundo que tá aqui mesmo. Porque vocês são íntimos da gente. Eu tava olhando, fui olhar as estatísticas do YouTube, né, só por curiosidade. A gente tem uns episódios que estão tipo com um número de plays. Sei lá, tinha um episódio que eu vi que tinha 48 plays. Gente. E a gente acabou, né, de colocar o feed no YouTube faz 2 semanas, talvez, 3. Tinha episódio antigo com 48 plays. Porque as pessoas acharam na busca, né? Aí eu fui ver fui ver o consumo, né? As pessoas têm ficado uma média de 3 minutos em cada episódio. Isso significa, gente, pra quem não entende como o YouTube funciona, isso significa que o YouTube tá jogando a gente lá no chão. Porque a pessoa entra no vídeo, entre aspas, fica 3 minutos e vai embora num negócio que tem 1 hora e cacetada. O YouTube fala, nossa, esses meninos não tem relevância nenhuma, né? Eu vou jogar lá no chão. Não que, novamente, não que exista qualquer ambição, objetivo, mas eu acho interessante isso, porque o YouTube e as pessoas acham conteúdo porque elas proativamente buscam por alguma coisa ali, né? Se bem que no Spotify também tem isso, né? Sim. Só queria compartilhar. Enfim, isso. gente, o importante é que a gente, como a gente falou, a gente não faz pelos charts, a gente faz por vocês. Mas, obviamente, a gente quer que mais pessoas escutem a gente, senão a gente não estaria fazendo isso aqui, né? Então, indiquem sempre a gente. E a Luísa mandou a frase. A primeira Luísa falou que o que a gente vai ser é VOD, Video on Demand. Porque ela é youtuber especialista, né? Então. É verdade. Pra isso que a Luísa tá aqui, pra nos dar essa aula. Consultoria. E a Lu disse a frase que eu ia dizer pra gente encerrar. Que a gente falou sobre não falar que venham 4 anos e tal, mas é que seja eterno enquanto dure este amor. Que dure para sempre. Como diria Vinícius de Moraes. Catinguelê, eu acho. Como diria... Acho que é o Catinguelê, sério. Inês Brasil. Que seja eterno enquanto dure? Não,
Eles tinham uma música. Que seja eterno enquanto dure este amor. Que dure para sempre. Gente, para, me recuso. Que seja abençoado por Deus. Que seja diferente. Que tenha alegria. Que ponha fogo em mim. Netinho de Paula. Netinho de Paula. O homem que batia nas esposas. Enfim, né? Acontece. Mas alguém... Vinícius de Moraes. Sim, meu amor, eu tô dizendo. Eu não tô falando pra você que a frase não é do Vinícius de Moraes. Que eu tava louco já. Não, o que eu tô falando é que tem uma música que tem essa frase do Vinícius de Moraes. Tá bom. Gente... Essa frase do Vinícius de Moraes é uma coisa meio aquela passagem da Bíblia, né? Love is patient, love is kind. It does not envy. It does not... Love never fails. A pessoa tá... Bom, chegamos no momento que a pessoa tá recitando a Bíblia em inglês. Então eu acho que deu, né? Eu falo português, mas falamos em inglês. Né? Então tá, gente. Beijo! Até semana que vem. You did what needed to be done. Wait, but is it fashion? Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Beijo. Desliga o microfone.